Após o primeiro turno das eleições de 2022, muitos políticos declararam-se cristãos católicos. Porém, esses mesmos políticos são de partidos ligados ao socialismo e ao comunismo. Como isso é possível? Um católico pode ser comunista a favor do aborto, da ideologia de gênero? O que leva uma pessoa a pensar que é possível ser comunista e católico ao mesmo tempo? Isso se deve ao trabalho realizado pela chamada Teologia da Libertação. Essa nefasta abominação socio-marxista que não surgiu em Medellín, na Colômbia, em 1968, lá na Conferência de Bispos Latino-Americanos Esquerdistas, como muitos acreditam. O general romeno Mihai Pacepa presenciou o processo da criação da Teologia da Libertação, nascida dentro da KGB, o Serviço Secreto da União Soviética, comandada por Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista. Pacepa conta em seu livro de nome Desinformação como Khrushchev gestou a ideia de incitar os pobres latino-americanos a acreditar que o resultado da pobreza ocorria por meio das políticas administradas pelos Estados Unidos e, com isso, promover com que se tomassem corpo movimentos anticapitalistas, que culminaram no aparecimento de ditadores socialistas ligados ao comunismo marxista, como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Nestor e Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, José Mujica, Manuel Zelaya, Daniel Ortega, políticos, entre outros, a favor da legalização das drogas, coniventes com a perseguição religiosa, favoráveis à regulação da mídia, defensores da doutrinação nas escolas. O Papa Bento XVI nos ensinou que a teologia da libertação trocou propositadamente a palavra salvação por libertação, que denota aí um cunho político, e que o importante então é resolver a injustiça social por meio da política, deixando de lado o ensinamento de Jesus sobre o pecado e sobre a conversão pessoal. Com isso, a salvação tornou-se uma tarefa onde o homem se redime pela sua própria prática, sendo salvador de si mesmo, e que por si só anula a redenção que Cristo realizou na cruz, fazendo com que a espiritualidade católica caia em desuso, não importando mais os mandamentos nem os sacramentos. O Papa Bento XVI disse que a teologia da libertação é a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela. Padres e bispos ligados à teologia da libertação, exatamente o que você ouviu, padres e bispos da Igreja Católica ligados à teologia da libertação, acreditam que o cristianismo precisa ser de uma nova interpretação. É muito comum presenciar a linguagem desses sacerdotes passando a impressão de reencontro ao sagrado, quando eles usam palavras como opressão, oprimido, opressor, dando a entender que o magistério da igreja é como que uma inimiga do progresso, que o mistério da paixão de Cristo é um símbolo revolucionário e que a Eucaristia é uma festa de libertação político-messiânica. Para a teologia da libertação, o que importa é a conduta humana, mesmo que esteja em desacordo com os valores cristãos ultrapassados, como disse o candidato descondenado Lula. Nossa Senhora afirmou que o comunismo entraria no Brasil. Sorrateiramente se impregnou na política, na educação, na cultura, na Igreja Católica, e a maioria das pessoas nem se deram conta disso. Esse movimento libertador é uma ideologia sem base alguma para reger uma teologia. A história mostra que o comunismo marxista foi muito ruim para a humanidade. O Papa Pio XII disse: o comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram, em fato
quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Disse ainda que católicos que votam ou se filiam a partidos ou grupos comunistas, defendam, propaguem ou declarem-se a favor do materialismo comunista, estão automaticamente excluídos dos sacramentos. O Papa João Paulo II disse que o comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele. O marxismo comunista é ateu e, por isso, inimigo da religião e da liberdade religiosa, sendo incompatível com a doutrina católica. Os que a ele se aliam, portanto, são aqueles que São Pedro e São João denominaram como anticristos. Católicos, votem como católicos. Votem como cristãos.